Olá, queridos amigos que nos assistem aqui na página do Clube Luzes do Esplendor, com essa programação toda especial da Semana Santa, Restaurados em Cristo, que eu e você durante essa semana possamos buscar essa restauração. O tema hoje é um tema também muito especial, como o tema de ontem, né? Nós vamos aprender sobre os nossos fracassos. Falhar não significa que você vai fracassar. Imagine se uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Você provavelmente, assim como a maioria das crianças já andou de bicicleta, caiu todas as vezes, já não aprendeu a andar da primeira vez, caiu, se machucou, se ralou e tal, e sempre precisou ali da ajuda de uma pessoa mais adulta, de uma pessoa adulta para lhe ajudar a aprender a andar de bicicleta, correto? Então, na nossa vida, nós fracassamos assim como andar de bicicleta. Nós não vamos acertar todas as vezes, nós vamos errar também muitas das vezes. Pega o exemplo também de Thomas Edison. 10.000 vezes ele errou, ele disse que não falhou, ele apenas aprendeu 10.000 maneiras de dar errado, fazer a lâmpada, a bateria, e aprendeu uma forma de criar a lâmpada e a bateria como nós temos hoje. Vocês aprendem uma coisa? Durante o estudo de hoje, nós vamos entender que nós temos que aprender também com os nossos fracassos. A história de hoje, dentro da Palavra de Deus, está no livro, baseada aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 33 até o 35. Você pegue já a sua Bíblia, onde você estiver, abra a sua Bíblia para nós acompanharmos juntos essa maravilhosa história. Essa parte da história onde nos conta sobre a prisão de Jesus, onde Jesus estava ali com seus discípulos no jardim do Getsemane, e ele estava ali orando com os seus discípulos. E interessante que Jesus sempre chama atenção para essa questão da oração. Pedro, como é a história que nós vamos falar hoje, é sobre o fracasso de Pedro ao negar Jesus 3 vezes, e não podemos colocar apenas só Pedro na história, que estava ali no momento em que Jesus foi preso. No momento em que Jesus foi negado por Pedro, nós não podemos colocar apenas Pedro na história, mas João também estava ali. João também estava ali presenciando a prisão de Cristo Jesus, correto? No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 33, a palavra de Deus ela é bem enfática em dizer que, olha como Jesus ele fala, mas no capítulo 26, versículo 33, diz assim: Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus lhe respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Pedro, todo cheio de si mesmo, autoconfiante, dizendo: olha, Jesus, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou deixar de estar perto de você, de estar perto do Senhor. Interessante que Pedro, no momento em que Jesus foi preso, quando estava ali entrando no pátio da casa de Caifás, Pedro nega a Jesus. E sabe quantas vezes? 3 vezes, assim como Jesus falou. Agora, qual é o ponto importante de nós destacarmos aqui? O primeiro ponto é que o fracasso, ele não é fatal se nós reconhecemos as nossas falhas. Se eu e você reconhecemos nossas falhas, isso não é fatal, correto? Porque nós temos que reconhecer onde nós erramos e procurar agora fazer o correto, certo? Quais foram os 3 erros de Pedro? O primeiro erro de Pedro foi, como nos disse aqui no capítulo 26, versículo 33 e 35, Pedro, ele não orou, Pedro não vigiou, Pedro não esteve com Jesus ali orando, porque até Jesus ele fala assim: olha, por que vocês não passaram pelo menos 1 hora vigiando comigo? No livro de Lucas, no capítulo 22, 31 e 34, também nos fala essa mesma história. Por que vocês não puderam passar pelo menos 1 hora orando? Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está forte, mas a carne é fraca, amigo. Se nós não passarmos tempo orando com Jesus, tendo relacionamento com Ele, como é que eu e você podemos vencer? Pense numa coisa, aqui no capítulo 26, de 33 a 35, nós aprendemos um grande exemplo para a nossa vida através do fracasso de Pedro. O primeiro ponto,
para que Pedro pudesse fracassar, porque ele não orou, porque ele não vigiou ali com Jesus no jardim do Getsêmani. O segundo ponto foi que ele se afastou de perto de Jesus, foi que ele se afastou de Jesus, ficou de longe, olhando por longe, ou seja, ele se afastou de perto de Jesus. No capítulo 22 de Lucas, no versículo 54, Pedro ele ficou longe, distante de Jesus, e nesse momento ele está distante de Jesus, ele cometeu mais um passo para perto do fracasso. E o terceiro ponto foi que Pedro ele estava no terreno inimigo. Acendeu-se ali então uma fogueira com os soldados no pátio onde Jesus estava ali para ser julgado. E eles, junto com os soldados, Pedro se assentou para se aquecer. E ali foi reconhecido por uma das criadas. E interessante que Pedro, naquele momento, quando é reconhecido por ela, diz assim: eu não conheço Jesus, eu não sei, ele nega Jesus. De repente vem outro homem e ele nega de novo. Mais tarde vem outro homem e Pedro nega de novo a Jesus. E de repente o galo canta. Então Pedro nega Jesus 3 vezes. O que eu e você aprendemos com o fracasso de Pedro, o que você deve aprender com o fracasso de Pedro, é que se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, nós não vamos conseguir vencer. Segundo ponto, quando nós nos afastamos de Jesus, nós corremos o risco, como Pedro, de fracassar. E em terceiro lugar, quando nós nos colocamos no terreno inimigo, quando nós saímos de perto de Jesus, nós vamos para o terreno inimigo, eu vou estar próximo do inimigo e é onde eu vou fracassar. Aprenda uma coisa, amigos: se você e eu não passarmos pelo menos nos minutos que começam o dia orando, buscando a Deus, estando com Jesus, aprendendo com Jesus, como é que você vai vencer as provações do dia? Como é que você vai não fracassar durante o dia? Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais perto de luz você fica, mais perto da luz de Cristo você fica, mais cheio da glória dele você fica, e você consegue também vencer. Para que nós não possamos fracassar na nossa vida e termos êxito, precisamos estar perto de Jesus, precisamos orar em nome de Jesus e precisamos estar no abraço de Deus, perto de Deus, no terreno, na casa de Deus, orando, intercedendo, senão nós não vamos vencer. Segundo ponto importante da nossa história é que o fracasso não é fatal, se nós lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem disso. Então, Deus não vai me amar mais e não vai me amar menos se eu fracassar. Se eu fracassar, Deus não vai me amar menos. E se eu acertar, Deus não vai me amar mais. O amor de Deus, ele é independente de eu acertar ou errar. Aprenda isso. O amor de Deus, ele é independente de eu acertar ou falhar. Deus vai continuar te amando. Então, eu quero falar para você, meu amigo, que nesse momento deve estar pensando aí: puxa, eu não tenho mais jeito, não tem solução para mim. Então, por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para ser solução na tua vida, para que você pudesse ser um vencedor. Apesar dos fracassos que você tenha, você possa ser um vencedor. Um atleta, como nós aprendemos nos estudos anteriores, ele fracassa muitas vezes para ganhar uma vitória. Ele erra muitas vezes para ganhar uma vitória. Então vai treinando, vai orando, vai estando perto de Jesus, vai estando perto de Deus, vai estando fora do caminho do inimigo. Fique próximo de Jesus e você vai conseguir vencer. Primeiro ponto é, como nós aprendemos, o fracasso não é fatal se reconhecermos. Reconheça que você está errado, reconheça que você falhou, mas não fique só nesse pensamento de reconhecer que você errou. Aprenda uma coisa: Deus lhe ama apesar do seu fracasso, e agora siga em frente. Terceiro ponto que nós podemos aprender com a história de Pedro é: o fracasso não é fatal quando aprendemos e crescemos com ele. Ao passo em que eu vou aprendendo, eu vejo onde eu falhei, eu posso aprender a não falhar mais naquele ponto. Eu tenho que ter consciência de que onde eu falhei e o que me levou, quais foram os caminhos que me levaram a falhar, eu não vou percorrer mais. Aprenda com isso, amigos e irmãos. Aprenda com isso, meus amigos que estão me assistindo aqui. Falhar não é fracassar. Você precisa aprender com isso. Aprenda com os seus erros, aprenda com os erros dos outros. E siga em frente.
Aprenda tudo o que você puder com isso. Toda a experiência que você fracassou, que você errou, a experiência amarga, ela pode nos ensinar algo. Ela pode ensinar algo para você e para mim. Aprenda com os seus fracassos e entenda que Deus lhe ama apesar de você fracassar. E quarto ponto e último, o fracasso não é fatal se deixarmos nossas falhas para trás. Lembra que eu falei para não ficarmos ali mentalizando os nossos erros? Devemos reconhecer onde nós erramos, sim. Devemos reconhecer onde nós falhamos, sim. Mas qual é o próximo passo? É continuar se martirizando porque você falhou, porque você errou? Não! O próximo passo é você se aproximar de Jesus. Se você estava longe de Jesus, é porque você fracassou. Se você fracassou, é porque você estava longe de Jesus, de Deus. E quando você entende isso, entende a sua falha, você vê o porquê você falhou, agora você tem que aprender a consertar isso aí. E não ficar se martirizando, pensando ali porque você errou. Pense que Jesus lhe ama. Medite no amor de Deus. Apesar do seu fracasso, Jesus ele lhe ama. E entenda uma coisa. Na sua falha, nos seus erros que você tiver, aprenda uma coisa. Deus lhe ama. Satanás ele vai querer que você pense assim: puxa, eu falhei com Deus, eu não posso mais estar perto de Deus, para mim não tem mais solução, para mim perdeu tudo, todas as esperanças são perdidas. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que Deus lhe ama. Se Deus lhe ama, olha que prova maior nós temos. Estamos aprendendo durante essa semana, Jesus desceu do céu, deixou tudo. As marcas que Jesus ganhou nas suas mãos, nos seus pés, ao seu lado, elas vão continuar para a eternidade. Para que todo o universo e nós, quando estivermos presentes com Jesus, nós possamos entender que a salvação custou caro. A salvação custou a vida do nosso Deus. Então eu e você temos todas as esperanças em Jesus, porque Jesus é a esperança. Aprenda com seus fracassos, aprenda com seus erros. Jesus morreu para nos dar salvação, esperança, vida eterna. E sem isso, ninguém jamais verá Deus. E para nós terminarmos, eu quero dizer para você: nunca devemos usar o fracasso como desculpa para nós não tentarmos novamente. Não, eu não consigo mais, para mim não dá esse negócio de ser crente. Muitos dizem assim. Fracassar, falhar, não significa que você fracassou. Aprenda. Falhar não significa que você fracassou. Jesus está aí perto de você te dizendo: estende a mão e eu vou conseguir te ajudar. E eu faço um apelo para você, amigo e amiga. Se você está pensando em desistir, que não há solução para você, eu digo para você nesta noite: pegue a mão de Jesus e diga: Senhor Jesus, segura a minha mão. Me levante de onde eu estiver nesse momento, nesse problema de pecado onde eu estou, nesses fracassos, nessas falhas que eu tenho. Pegue a minha mão e me ajude a levantar. Senhor, esteja comigo nesse momento, me ajude e me dê uma nova chance. Jesus está perto de você. E você que está me assistindo aí, que está pensando em tomar essa decisão, se levante agora, pegue a mão de Jesus e diga: Jesus, me ajuda a levantar, me ajuda a aprender com as minhas falhas, aprender com os meus erros. Segurando a tua mão, eu quero continuar caminhando rumo à Canaã celestial. Querido e querida amiga, Jesus está perto de você nesse momento. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Não há outra opção. É Jesus ou a perdição. Mas a melhor opção que você pode ter hoje é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Falhar não é fatal se reconhecermos que todos falham. O amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Deus vai continuar lhe amando e lhe dando oportunidade para que você possa ser salvo, para que você possa ser salva. Devemos nos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. Falhou, errou, não é bonito, mas esqueça isso. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus, que é a salvação, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nesta noite você tome a sua maior decisão, a melhor decisão, que é ter Jesus na sua vida, que é aceitar Ele como seu Salvador
que é aceitar a salvação dada lá na cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele disse assim: nas minhas mãos eu tenho cravado, escrito o seu nome. Que Deus te abençoe e lhe conceda uma ótima escolha nessa noite. Aceite Jesus como seu Salvador.